Galera do Saltim, estamos aqui para convidar vocês para um rolê. Um rolê de gente grande. Ô Mayara, você sofria bullying quando você era mais nova? Vamos falar de bullying. Vamos falar sobre bullying. Você sofria bullying quando você era mais nova? Imagina, amiga. Era mergulhadora de aquário, escaladora de meio fio, lenhadora de bonsai foi um dos melhores. Nossa, eu odiava quando me chamavam de tamborete de pagodeiro. Ô Mayara, mudou depois que você ficou mais velha? Porque cresceu assim, não cresceu muita coisa, né? Porque não mudou pra mim, não. Sabia que quando eu fui casar, perguntaram se eu era daminha? Amiga, todo dia no consultório as pessoas olham pra mim, que horas que a médica vai chegar? E eu não coopero também, né? Então... Pois é, eu tinha esperança até uns dias atrás, sabe? Uns dias atrás, assim, um tempo atrás, né? De que eu ainda poderia crescer. E eu fazia muito uso de salto alto. Acho que eu era complexada com o meu tamanho. E aí eu casei, tá tudo certo. O Estevão gosta de mim também pelo meu tamanho. Eu entendi que foi assim que Cristo fez, tá tudo certo, é genética. Minha mãe é menor que eu, minhas tias, então não dá pra fugir disso, não. A gente aceita e segue. Mas até hoje fazem bullying com a gente. Chamam a gente de hobbit e daí por diante. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre crescimento. Não é porque a gente esqueceu de crescer, gente. É porque a gente cresceu. É porque é isso, entendeu? Vamos falar sobre crescimento. A gente pode falar? Pode, entendeu? Mas olha só. A gente tá perto dos nossos amigos. A Rafa tá aqui. Acho que a gente podia ver se a Rafa é muito maior que a gente. Acho que não. É muito maior que a gente, não. Ô, Beta. Quem ganhou? Eu tô maior. Beta, quem ganhou? A Rafa. Nossa, não adiantou nem ficar na ponta do pé. Mas gente, mas é assim, entendeu? Acho que até hoje ninguém acertou a minha idade de primeira. Mas eu também não coopero. Eu gosto de usar laço na cabeça, eu gosto de usar meu All-Star. Gente, presta atenção. A gente precisa ajudar também, né? A Mayara é médica. A Mayara usa All-Star da Mini. Ela usa lacinho no cabelo. Mas nem por isso. Isso não quer dizer que ela não cresceu. Ela cresceu. Cresceu em sabedoria, em graça, em estatura, em conhecimento da palavra de Deus. E é isso que a gente quer falar hoje. A gente quer começar esse assunto falando de Jesus, né? Que é nosso muso inspirador, a nossa maior inspiração. E a Bíblia conta pra gente que Jesus, ele foi adolescente, né? Ele passou por todas essas etapas, ele precisou crescer. E a Bíblia fala que Jesus, ele crescia em graça, em sabedoria, em estatura e em conhecimento da palavra de Deus. E tem outras passagens, né? Outras referências bíblicas que a gente poderia usar para citar também esse crescimento, né? Que se faz necessário. Então a gente vai abordar aqui com vocês um pouquinho sobre como é crescer, né? Como é crescer nesses aspectos que nós comentamos. Sim, porque o nosso versículo de hoje está até lá em Lucas 2, lá no último versículo de Lucas 2, porque lá em Lucas 2 ele fala um pouquinho sobre quando Jesus foi ao templo, quando ele foi viajar com os pais dele, e aí no último versículo, ele fala justamente sobre isso, que Jesus, ele crescia em graça, em estatura, em conhecimento e em sabedoria. Isso. E aí hoje a gente vai então abordar cada um desses aspectos. O que é crescer em estatura, como a gente cresce em estatura, o que é crescer em graça, como a gente cresce em graça, o que é crescer em conhecimento, como a gente cresce em conhecimento, e o que é crescer em sabedoria e como a gente cresce em sabedoria. Então a gente vai começar por qual, amiga? Sabedoria. E aí a gente começa falando em sabedoria, acho que é a melhor opção. E como que a gente cresce em sabedoria? Como que a sabedoria pode ser adquirida? A gente até colocou aqui algumas anotações, algumas coisas, né? Porque isso é meio óbvio, mas a gente cresce em sabedoria pela vivência, né? Pelo exemplo, observação, pelos estudos, né? Pessoas estudiosas, assim, pela reflexão.
E a Bíblia ensina pra gente que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus. Então não importa o quanto quão estudioso você é, a sabedoria ela vem do Senhor. E aí quando a gente fala em sabedoria pela vivência, que com certeza todos nós temos experiências de ter aprendido algo só de estar convivendo com outras pessoas, né? E às vezes de uma experiência também. É o que as pessoas às vezes falam, você aprende, se não aprende pelo amor, aprende pela dor, que as pessoas falam assim, né? Mas quando a gente vai observar, quando a gente tem uma experiência pessoal com alguma coisa, aquilo não sai da nossa cabeça. E da próxima vez que a gente vai viver aquela situação, a gente vive ela de uma forma completamente diferente, porque a gente pensa assim, nossa, eu já passei por isso, eu sei que se eu fizer assim vai acontecer isso, então agora eu vou fazer de outro jeito. Exatamente. E a gente pode também aprender pela experiência, às vezes, do próximo, né? Eu não preciso. Se você, minha amiga, me compartilha comigo uma experiência de algo que você fez e não deu certo, algo errado, cara, eu não preciso ir lá e cometer o mesmo erro, né? Eu posso usar o seu exemplo e isso pode me ser o suficiente. Inclusive, isso é um sinal de sabedoria. Você aprender com o exemplo dos outros. Quando alguém te fala assim, olha, não vai lá e sobe naquela muretinha porque eu fui lá, subi, caí, tropecei e bati a cabeça, fui pro hospital. Então você não vai lá pensando, não, mas eu sou diferente. Eu já sei que ela subiu assim, então eu vou subir de outro jeito. Não, gente, se a pessoa já teve uma experiência com aquilo, então pensa assim, não, vamos ser sábios, então não vou subir naquela muretinha. Entendeu? Exatamente. E a gente fala também sobre crescer em sabedoria com observação, quando a gente fala de observação, que, por exemplo, tem o Rafinha, né, meu filho, de 1 ano. E aí, cara, é incrível como ele copia as coisas que a gente faz. É impressionante como ele olha e repete, quer fazer a mesma coisa. E a gente tem que ser esses imitadores mesmo, a gente tem que saber quem a gente está imitando, né? Sim. E quando a gente anda com Cristo, a gente cresce em sabedoria, porque a gente começa a agir que nem ele. Uhum. Por isso até que na palavra fala, sedes imitadores de Cristo. Exatamente. Porque quando a gente vai ver, a criança, o bebê, quando você observa o aprendizado do bebê, é muito por cópia daquilo que ele está vendo. E não é só no bebê, até hoje, na nossa vida, quando, por exemplo, vocês viajam lá para o sul do país ou lá para o Rio, se você passa muito tempo lá, você passa a adquirir aquele sotaque daquele lugar, mesmo sem querer. Quando você volta para o seu lugar de origem, que você olha o jeito que você está falando, fala assim, cara, eu tô falando com muito sotaque. E assim, não foi uma coisa consciente, não foi uma coisa assim, eu quero falar com sotaque agora, vou falar com sotaque. É uma coisa que vai sendo colocada ali na sua mente aos poucos, quando você está observando e vivendo naquele meio, você está dentro daquele meio, aquilo começa a ser colocado na sua mente aos pouquinhos, e você passa a ter aquela consciência, mesmo que inconscientemente. Por isso que a gente fala muito no saltinho, que vocês precisam ter cuidado com o que vocês assistem, com o que vocês ouvem, com quem vocês convivem, quem vocês têm de exemplo, porque quando vocês estão inseridos em um meio, você acaba pegando tão pequenas coisas daquelas características daquelas pessoas e daquilo que você está assistindo e passa a incluir aquilo no seu comportamento. Isso é uma coisa do ser humano que vem sendo intrínseca ao crescimento e ao desenvolvimento. Então, se a gente for observar, se a gente começar a assistir só filmes que falam sobre coisas que não são aquilo que nós acreditamos, ouvir músicas que falam sobre só aquilo que não é o que nós acreditamos, que nós temos como verdade, vai chegar um ponto que aqueles comportamentos e que aquele tipo de música e aquele tipo de filme, aquela consciência, ela vai começar a entrar sem você perceber, e quando você perceber, você já está com aquele comportamento. A gente fecha aqui falando sobre crescer em sabedoria, falando para vocês qual que é a nossa fonte de sabedoria, né? A Bíblia. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. É por ela que a gente conhece mais de Deus. Você lembra daquela musiquinha? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Se quiser crescer. É isso, gente. E eu ensinava isso para os meninos, né? Quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E é isso. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E esse é o seu combustível, né? Essa é a sua fonte de sabedoria. A sabedoria vem do Senhor e a gente precisa pedir isso para Ele, né? Provérbios fala muito sobre isso. E a gente pode aprender muito com a vida de Salomão também. Então vale a pena depois vocês olharem lá em Provérbios, né? Um pouquinho sobre a história de Salomão.
se você for pensar também, quando a gente olha a Bíblia, pensem comigo, há quantos anos a Bíblia foi escrita? E até hoje, você lê a Bíblia, você encontra verdades que podem ser aplicadas na sua vida. Então, se você pensar, é uma fonte muito grande de sabedoria. Porque se você pensar, é uma sabedoria que vale desde os tempos antigos, quando o povo vivia no Egito, até hoje, quando a gente vive, tem carro, tem tudo. É uma sabedoria que ainda vale. Só desde a criação. E aí um outro aspecto, quando a gente fala também já desde a criação, de crescimento, né? É crescer em graça. E aí vale a pena a gente definir também o que é graça, né? Graça nada mais é do que uma bondade de Deus merecida. Você usa um outro termo agora. É o que a gente vai pensar. Se a gente for pensar em graça, eu acho que o que define muito bem é um presente fora do dia de aniversário. Porque não era uma data que você merecia, e é uma coisa que vem sem custo, sem nada que você precise fazer para receber aquilo. Então foi um presente de Deus, é um favor imerecido. Entendeu? Se a gente for pensar, a graça seria isso, é algo que vem do Senhor, é um presente dele para nós, mesmo não merecendo, mesmo tendo rejeitado o filho dele, ele mesmo assim, ele deu esse presente para nós. E como que a gente cresce em graça, né? A gente cresce em graça através da oração, da meditação na palavra, do estudo na palavra, né? Se aprofunda no seu relacionamento com Deus. É aquela musiquinha que a gente acabou de cantar. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E quando você ora, você fala com Deus. E quando você fala com Deus, você está se aproximando dele. É impossível você ter conhecimento, um relacionamento com uma pessoa que você não convive, que você não tem uma relação. Por exemplo, hoje eu conheço muito mais o Estevão do que há 10, 13, 14 anos atrás que eu conheci ele. Então, só quando a gente convive muito com as pessoas, com uma pessoa, é que você começa a conhecer mesmo características dela. Porque antes você acha que sabe e acha que conhece, mas nada melhor do que a convivência, do que o relacionamento. Você gosta muito mais daquilo que você busca conhecer. Por exemplo, eu vou citar o exemplo do Estevão. O Estevão ama jogos. Ele gosta muito de videogame. Gigante. É a edição de colecionador de Wolfenstein 2. E ele estuda muito sobre videogame. Se você perguntar para o Estevão a história do primeiro console lançado. E ele estuda sobre isso. Por que ele estuda sobre isso? Porque ele ama videogame. Quanto mais ele estuda, mais ele ama. Ele ama videogame, ele estuda sobre videogame. Quanto mais ele estuda sobre jogos, mais ele se aprofunda nesse assunto, melhor ele fica nisso. E é isso aí. E a mesma coisa é com Cristo. Se você ama Cristo, você vai buscar conhecê-lo. Quanto mais você busca, mais você vai amar esse assunto, mais você vai querer aprender sobre isso. E é isso aí. Eu tenho um exemplo muito bom assim, da minha fase mesmo, do ensino fundamental. Eu era muito apaixonada por estudar, tipo assim, por entender o corpo humano, por entender tudo aquilo. E, tipo, no 7º ano eu comecei a decorar o nome dos ossos do corpo. Precisava daquilo pra matéria? Não, mas eu achava tão legal que aquilo entrava tão fácil na minha cabeça, já geografia, história, matemática, gente do céu. Eu ficava horas e horas para conseguir entender aquele assunto. Por quê? Porque não era uma coisa que eu gostava, eu não gostava daquilo. Então, eu lia e 5 minutos depois eu já tinha esquecido o que eu li. Já os ossos do corpo eu decorei ali, aquilo não sai da minha cabeça. Por quê? Porque era algo que eu gostava, algo que eu amava, algo que eu era realmente apaixonada. Quando você realmente procura isso, procura ser realmente apaixonado pela palavra, apaixonado, aquilo não sai da sua cabeça. É como se, eu gosto de falar assim, que quando a gente tem o Espírito Santo, é como se a gente tivesse um triângulozinho na nossa cabeça, lá dentro. Um triângulo de 3 pontas. E aí, quando a gente está sempre estudando a palavra, procurando, a gente está afiando esse triângulo. Para quando a gente está ali numa situação de alarme, aquele triângulo sacode, como ele tem uma ponta, ele vai espetando ali dentro e você se alarma. Fala, opa, peraí, tá me incomodando, tem alguma coisa errada. E quando você lê a palavra, se você deixa de ler a palavra, você deixa de buscar a Deus, esse triângulo ele vai deixando de estar afiado. Ele vai batendo e você ignora, ele vai batendo e você, de primeira você sente, depois você passa a não sentir mais e ele vai perdendo as pontas a ponto que ele vira uma bola. Quando ele vira um círculo, ele bate ali dentro e aquilo não te incomoda mais. Você não consegue mais sentir a presença do Espírito em você, aquilo te alarmando sobre alguma situação, te alarmando sobre como é para você viver de acordo com a palavra. É para isso que a gente fala tanto sobre ler a Bíblia e sobre buscar essa sabedoria.
e buscar esse conhecimento e buscar essa graça de Deus. Hashtag fica a dica. Temos devocional toda segunda-feira às 18h30 nos nossos Zoom. Bom, então, a gente falou sobre crescimento, mas nós estamos focando em crescimento espiritual. E aí, não que não seja importante esse crescimento, porque Jesus cresceu em estatura também. E a gente quer falar sobre isso. Jesus cresceu em estatura. E como que a gente cresce em estatura? Cara, se eu soubesse, eu tinha crescido. Tô brincando. Pergunta pra Mayara, que é médica. Gente, assim, se vocês vão falar assim, mas você nem cresceu, você não pode falar nada sobre isso. Eu tentei, mas a genética não me favoreceu. A foto fez tratamento, cresceu maior que nós. Né? Então, assim, gente, querendo ou não, é chato a gente falar, bater na mesma tecla que a pai, a mãe, o tio, a avó, todo mundo bate, mas a gente tem que bater. Não tem jeito. Se você quer crescer, se vocês estão na fase agora, muitos estão na fase já de crescimento. Se você quer crescer, você tem que ter uma alimentação. Ninguém cresce comendo batatinha frita todo dia. Sério? Podia, né? Podia, que seria top, maravilhoso. Mas... cresce pro lado. Mas assim... Então, assim, a gente tem que ter, querendo ou não, uma alimentação saudável, tem que conseguir se alimentar, fazer atividade. Agora tá mais difícil de ter atividade física? Tá. Mas em casa a gente consegue, tem muitos vídeos também ensinando a gente a fazer atividade física em casa, a gente fazer algumas coisas. E assim, querendo ou não, a gente tem que comer verdura, tem que comer fruta, tem que tentar ter uma alimentação mais saudável. Os pais agradecem o nosso episódio de hoje. Né? Sim, gente, o prato de vocês tem que ter o colorido ali, sabe? E começa a pensar nisso como... Não como uma coisa, tá ruim, você tem que comer esse treino. Não, pensa, eu vou comer isso aqui porque vai me fazer crescer. Então eu vou comer de uma vez logo. O que eu faço? Quando eu não gosto de uma coisa que eu tenho que comer, eu como ela primeiro e fico de olho na coisa que eu gosto que tá ali no prato. Eu vou comer isso aqui porque o próximo eu já vou comer esse aqui, ó. O objetivo de vida é chegar na carne. Porque carne é importante. Tem outros aspectos também. A gente também cresce com sono, dormindo. Dormir nos ajuda a crescer. O descanso nos ajuda a crescer. A luz solar nos ajuda nesse crescimento, né? Que eu sei, eu não sou médica, mas eu sei desses detalhes. Porque eu fico pondo meu filho pra dormir, eu preciso dormir, meu filho, senão você não cresce. Virar a noite jogando videogame não faz crescer, fica a dica. Não mesmo. Então é isso. Jesus também cresceu em estatura, nós também crescemos em estatura. E essa aqui a gente brinca, mas essa é a nossa característica. A gente não tem problema nenhum quanto a isso, tá? O fato da gente ser mais baixinha, na verdade, ok, pra mim isso já é um apelido carinhoso. Lembro que quando eu fazia ensino médio, quando eu era adolescente, meu apelido era Tatinha. Justamente por conta do meu tamanho, né? Jesus nos desenhou, ele nos formou, ele sabe como era pra ser. Você não tem que ser complexado. Se você em casa também é baixinho, seja homem ou mulher, você não tem que ser complexado quanto a isso. Aceite quem você é e como Deus te criou, porque se ele te criou assim, é porque ele te quis assim. E essa é a forma perfeita aos olhos do Pai. As pessoas hoje acham assim, que você tem que ser de tal forma pra você ser legal, pra você ser bonito, pra você... Então assim, gente, não é. Por muito tempo na minha vida, eu vou confessar pra vocês, por muito tempo na minha vida eu ficava muito complexada, porque eu tenho muito pelo no braço, nas costas, então assim, e eu fiquei tão complexada com isso, que chegou uma fase que eu só usava blusa de manga comprida, se fosse calor que fosse. E assim, aquilo tava me fazendo mal já. E aí era descolorir, aí me dava alergia, e aí, nossa, era um sofrimento. E aí chegou um dia que eu falei assim, cara, mas e daí? Qual que é o problema disso? As pessoas que estão à minha volta não acham isso feio, ninguém nunca me criticou por isso, as pessoas que realmente me amam estão aqui. Algum calvo já te criticou. Né? E outra, tá todo mundo tranquilo com isso, eu sou a única que tô aqui me fazendo mal por conta disso. E as pessoas que falam assim, falam assim, nossa, você tem tanto pelo, né? Eu falo, pois é. Vira as costas e sai, pronto. Entendeu? E eu falei isso quando eu comentei que eu andava muito, só andava de salto alto, né? Não importa o quanto eu tivesse que andar, eu tava lá, mas, cara, é fase, passou. E fui curada sobre isso. Isso fala muito da nossa identidade. Independente desse estereótipo, nós temos uma identidade. Se você não viu os episódios anteriores, então fica a dica, volta lá, porque a gente está falando sobre identidade do homem, identidade da mulher. E isso é muito importante. Né? Quando você é bem resolvido em relação à sua identidade, não importa o seu tamanho, o seu peso, a sua cor, como é o seu cabelo, essas características são detalhes. E aí, para encerrar, para a gente caminhar para o final, né? Jesus também cresceu em conhecimento. Ele cresceu em conhecimento da palavra. Eu vou ler, né? Porque vocês podem ler em casa, mas eu vou ler só para a gente fixar essa palavra. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Amém. É isso. Né? É crescer em conhecimento. É crescer em conhecimento da palavra, galera. É o que a gente falou no início, né? É isso aqui. Não tem segredo. A receita é essa. Bíblia.